Olá, tudo bem? Meu nome é Ana Paula, eu sou professora da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, e organizei essas videoaulas em atendimento à disciplina Metodologia Científica, que é ministrada para o curso de Ciências Biológicas, habilitação licenciatura. A ideia das videoaulas é complementar o conteúdo teórico que é transmitido nas aulas presenciais. É uma oportunidade, por exemplo, para vocês assistirem o conteúdo ou uma síntese do conteúdo aonde vocês estiverem, em qualquer momento, trazendo aí, lembrando as informações que foram apresentadas em sala de aula e também ajudando para que vocês possam desenvolver as atividades que vão estar relacionadas, então, com a disciplina. Nós dividimos essa disciplina em 11 videoaulas. Essa é a nossa primeira videoaula, que faz uma apresentação, uma introdução conceitual. Depois nós temos uma outra sequência de aulas que eu vou apresentar aqui para vocês, né? Do que nós trataremos? Nós trataremos, além dessa primeira aqui, agora, do currículo Lattes. Nós teremos uma videoaula sobre levantamento bibliográfico e catalogação, né? Imprescindível que nós tenhamos a nossa biblioteca, o nosso banco de informações, para que nós possamos estudar e conhecer o tema das nossas pesquisas, dos nossos interesses de pesquisa. Vamos ter uma aula sobre plágio acadêmico, uma situação muito grave que acontece, infelizmente, né? Tem sido cada vez mais comum em universidades, em escolas, mesmo em instituições de pesquisa. Vamos tratar disso. Vamos falar das generalidades da redação científica, a melhor forma de você organizar as informações dos seus trabalhos acadêmicos. Como fazer um relatório de aula prática, algumas orientações que podem facilitar vocês no desenvolvimento desse tipo de atividade. A organização de um projeto de pesquisa, né? Aqui na universidade, aqui na UENF, os alunos têm que desenvolver um projeto de pesquisa para fazer a sua monografia, então nós vamos tratar disso, dando informações que podem facilitar essa organização no futuro de vocês. Então, como fazer o projeto, como fazer a monografia ou o trabalho de conclusão de curso. Né? Essa temática nós organizamos em 2 aulas para expor aí o conteúdo. Vamos falar também de como fazer resumo, como fazer pôster para apresentação em congressos, para apresentação em eventos científicos, que também acaba sendo uma rotina dos alunos aqui da universidade. E, por fim, dicas e orientações de como fazer uma boa apresentação oral. A apresentação oral é a síntese verbal de todo esse trabalho escrito que a gente produziu e é importante também que a gente conheça, né, a metodologia para fazer as boas apresentações orais. Bom, o tema da nossa disciplina é metodologia científica. E claro, como não podia deixar de ser, eu trago aqui, nessa aula conceitual, nessa aula de apresentação, uma esquematização do que é o método científico, para que vocês entendam de forma mais fácil, né, a que se refere quando a gente fala sobre isso. Bom, primeiro aspecto de qualquer trabalho, de qualquer estudo, é a observação. Então, nós precisamos observar. Observar o quê? Observar o que acontece na natureza, por exemplo. Observar o que acontece em um experimento. Observar uma situação que nós queremos analisar, que nós queremos investigar. A partir dessa observação, eu faço a pergunta do meu trabalho, a pergunta do meu estudo. A pergunta não mais é do que o objetivo, né? Onde eu quero chegar, o que eu quero alcançar. Então, observo, faço a pergunta. Obviamente, para essa pergunta ter sentido, a partir dessa minha observação, considerando que estamos falando de uma pesquisa baseada no método científico, nós precisamos ter um conhecimento prévio. Isso é fundamental. Isso significa que eu preciso ler, que eu preciso estudar os autores de referência daquela área do conhecimento para que eu adquira, então, essa informação e essa pergunta ela faça sentido. A partir do momento que eu faço a minha pergunta, eu tenho a possibilidade de formular a hipótese ou as hipóteses. Simplificando o entendimento de vocês, a hipótese ou as hipóteses nada mais são do que possíveis respostas a essa pergunta. Só que essas respostas elas não são aleatórias. Elas, assim como a pergunta, também vão ser baseadas num conhecimento prévio, numa fundamentação prévia. Bom, a partir daí eu vou experimentar, eu vou testar, eu vou comparar esses meus experimentos, esses meus testes, os seus resultados com aquela informação que a literatura já me apresenta. A partir daí eu defino, então,
se aceito a minha hipótese, ou seja, se aquela possível resposta de fato é factível, é uma possibilidade, portanto, aceito a hipótese, ou se rejeito. Se rejeito minha hipótese, eu busco uma outra resposta possível, uma resposta alternativa àquilo que eu observei, né? Para explicar aquilo que eu observei. Ou, em último caso, eu também tenho que fazer uma verificação se o método que eu apliquei ele foi o correto para que eu pudesse, então, averiguar a possibilidade daquela hipótese que eu levantei. Bom, o pressuposto principal do método científico é que o nosso trabalho, que o nosso estudo, ele pode ser reproduzido. O método ele pode ser testado. Então, esse é um pressuposto fundamental. Aquilo que nós fazemos, baseado em testes, baseado em experimentos, ele pode ser testado, ele pode ser averiguado por qualquer pessoa. Então, essa é a base do método científico. Para que eu institua, então, esse método, eu preciso definir como obter os meus dados. Então, se é um trabalho de campo, quantas vezes eu vou ao campo, quantas vezes eu tenho que fazer determinadas medidas, quais são as variáveis que eu vou ter que medir, né? Se eu vou fazer um trabalho de aplicação de questionários, usando isso como método, quantos questionários eu vou ter que aplicar, qual é o meu público-alvo, tudo isso tendo em conta aquela minha pergunta, o objetivo do trabalho. Tudo isso tendo em conta as possíveis respostas às hipóteses que eu levantei. Tá? Então, defino como obtenho os dados. Vou obter os meus dados. Eu posso estar falando também de um experimento em laboratório, né? Então, faço essas definições, obtenho os meus dados, vou a campo, aplico os meus questionários, faço meus experimentos no laboratório, organizo os dados, organizo os resultados, então, que foram obtidos, faço as minhas análises, fecho o circuito do método científico e defino se a minha hipótese pode ser aceita ou não, e se não, quais são as explicações alternativas. Então, antes de mais nada, eu acho que está claro aqui para vocês que a gente precisa ter uma ordem, a gente precisa ter uma organização, precisa ter um embasamento teórico prévio e, obviamente, controlar as variáveis, então, daquilo que a gente está experimentando, daquilo que a gente está testando, para que a gente tenha, de fato, a aplicação do método científico na nossa pesquisa, no nosso estudo. Né? Essa é a mensagem que eu deixo nessa nossa primeira aula, desse conjunto de videoaulas relacionados à disciplina metodologia científica, independente da habilidade de cada um. Né? Tem pessoas que são mais desinibidas, mais falantes, umas que já escrevem melhor, porque já têm mais o hábito da leitura. Então, independente disso, porque essas são condições que vão estar relacionadas ao que a gente vai tratar aqui, né? A qualidade da obtenção dos dados, da redação e da própria apresentação oral, gente, ela vai se basear sempre em métodos e em prática. Portanto, essa é uma possibilidade para qualquer pessoa. Então, independente de habilidades prévias que nós tenhamos, independente das nossas características, a partir do momento que nós aplicamos critérios metodológicos, né, que nós temos o controle daquilo que estamos fazendo e praticamos, nós vamos ter sempre bons resultados. Não tenham dúvida com relação a isso. Tá bom? Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês. Espero que vocês aproveitem essas videoaulas, que é uma compactação do nosso conteúdo teórico, mas cobrindo todos os aspectos da disciplina de metodologia científica. Mas não se esqueçam, gente, sempre busquem mais informações sobre os temas que nós vamos estar tratando aqui na literatura. Então, temos aula presencial, temos as videoaulas, temos o material de suporte, mas a busca de informações na literatura, que é vasta sobre esse tema, é importantíssimo para que todo esse conhecimento se consolide e para que a gente possa ter cada vez mais sucesso no desenvolvimento da nossa profissão. Até a próxima!